Você já passou pela situação em que você ou a sua empresa investem semanas ou até mesmo meses em um projeto, em uma ideia que vocês estão construindo e na hora que vocês colocam aquilo em prática o resultado não vem? Então esse vídeo aqui é para você. Eu sou o André, gerente geral do Rave Academy, e nesse vídeo nós vamos falar como aproveitar todo o potencial de conversão do seu processo. E melhor do que isso, lá no final eu vou te mostrar as 6 perguntas do mapa de empatia que vão transformar o impacto do seu discurso. Vem comigo que eu vou te contar uma história. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, cara, não demora nem 3 segundos para você se inscrever aqui embaixo e não precisa nem pausar o vídeo para isso. E claro também, se você já sabe que vai curtir esse tema de hoje, deixa o seu like aqui também, que vai ajudar muita gente a continuar fazendo acontecer. No começo desse mês, eu recebi um e-mail de uma aluna do Rave Academy que estava com um problema bem complicado em mãos. Basicamente, ela trabalha em uma empresa com uma venda um pouco mais complexa, né? Eu diria beirando o enterprise aí mesmo. E eles sempre tiveram um processo mais solto por conta disso, né, cara? Cada caso é um caso, cada venda é uma venda. Só que isso era uma dor que eles viam que não podia mais existir. Eles precisavam ter mais estrutura e ter uma priorização mais estratégica ali daqueles leads, daquelas oportunidades deles. Então o que eles fizeram? Passaram meses estruturando um ICP e reestruturando tanto o processo quanto o discurso de vendas deles de acordo com aquele perfil ideal de cliente que eles acharam ali para a empresa deles. Aí beleza, passaram o final de 2020 aí estruturando esse projeto, né? E para colocar em prática agora no começo de 2021, né? Ano novo começando, processo novo, discurso novo, bora fazer acontecer. Só que, para frustração dessa nossa aluna, o resultado não veio. Não só ele não chegou ao que eles esperavam, né? Ele não atingiu a expectativa, como ela me contou que eles estavam piores do que costumavam ser antes dessas mudanças de processo, dessa definição do ICP. Cara, por que isso está acontecendo? E do meu lado, né, como mandam as melhores práticas, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ela: cara, como que é seu processo? Quão complexa é mesmo essa venda? Você fala com vários decisores, com vários influenciadores, você faz um account-based marketing, um account-based selling, e eu fui entendendo que realmente naquela situação dela ali, a venda era um pouco mais complexa do que a gente está acostumado a ver no mercado. E aí, a outra pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: bacana, você elaborou um quadro de qual é o perfil ideal de cliente que vocês querem abordar e se conectar com eles. Mas você conhece de fato quem você quer engajar? E aí ela me respondeu naturalmente com outra pergunta, né? Como assim, André? Mas vocês não tinham falado que o ICP é o que a gente precisa para conseguir personalizar a nossa comunicação e engajar nossos leads? E o melhor de tudo é que ela está correta nessa pergunta dela. Realmente, o ICP, o perfil ideal de cliente, é algo fundamental de qualquer empresa que faz venda B2B ter isso documentado. Porém, em contextos onde a venda é ainda mais complexa do que a média, né, digamos assim, então, por exemplo, em vendas enterprise, igual era dessa aluna, a gente precisa dar um passo além para realmente aumentar as nossas taxas de conversão e as nossas chances de fechamento daquela oportunidade. Cara, se você vai ficar 6 meses conversando com aquela empresa até conseguir vender para ela ou não, você precisa dar um passo além, você não pode ter uma comunicação padronizada com todos. Aquela oportunidade vale muito para você.
Então você precisa dar a tratativa correspondente a esse valor que essa oportunidade tem. E aí, a ferramenta que eu indiquei para ela conseguir voltar a engajar os seus leads é uma que talvez você até já conheça: o mapa de empatia. O mapa de empatia é uma ferramenta que vai te ajudar a entender a fundo a realidade da pessoa com quem você quer se comunicar. E aí, a gente vê esse mapa sendo muito utilizado por times de marketing, né, na hora de produzir um conteúdo. Cara, o time de marketing tem as personas ali, né, com quem eles conversam, mas na hora de produzir mesmo um vídeo, um blog post, eles precisam entender ali de uma forma mais prática, mais tangível, qual a melhor forma de se comunicar com aquela persona. E é isso que o mapa de empatia traz para ela. Ela entende quais são os diferentes estímulos ali que aquela pessoa recebe no dia a dia dela, dentre alguns outros pontos ali que vão direcionar toda essa comunicação. Ok, André, beleza, para o time de marketing isso é ótimo, mas, cara, para vendas é muito subjetivo, é muito intangível esse mapa de empatia, não é não? E à primeira vista, pode até parecer que o mapa de empatia é muito intangível para ser aplicado em discursos de vendas, mas é aí que a gente deixa de aproveitar todo o nosso potencial de conversão. O mapa de empatia é composto de 6 fatores, 6 perguntas que a gente tem que responder para conseguir ter um vislumbre da realidade da pessoa com quem a gente está conversando. E a primeira dessas perguntas é sobre estímulos visuais, né? O que a pessoa vê, o que o seu lead vê. Então, aqui é até uma coisa mais aberta mesmo. Cara, como que é o mundo dessa pessoa, né? O que ela vê no dia a dia, quem são as pessoas que ela vê, quais são os números que ela vê ali, os resultados que ela tem que acompanhar. Tudo que você tiver de estímulo visual aqui, você traz para jogo e coloca bonitinho lá no seu mapa de empatia. E aí a gente já pula para a segunda pergunta, que ao invés de estímulos visuais, vai tratar dos estímulos auditivos. Então, naturalmente, é a pergunta de o que você ouve, o que a pessoa ouve. E aí, o legal dessa parte é que a gente não está tratando só do estímulo sonoro em si. A gente está falando também do que influencia aquela pessoa, né? Cara, naturalmente, o que a gente escuta, né, ao longo do dia e na nossa rotina vai influenciar também como que a gente percebe o mundo à nossa volta, quais são as nossas opiniões, realmente o que influencia mesmo aquela pessoa. Então, cara, com quem ela conversa, de quem ela pega informações, em quem ela confia, e aí, claro, né, outros estímulos auditivos aí que vão ser específicos do seu mercado ou do seu lead. Então, pessoal, nessa parte aqui do que ouve, a gente tem que focar em quais são as principais referências daquela pessoa. Cara, no dia a dia a gente escuta várias coisas, né? Mas a gente só ouve, a gente só presta atenção naquelas pessoas que a gente sabe que são importantes, que a gente sabe que a gente quer ouvir o que elas têm a dizer. E aí, quem são essas pessoas que influenciam o seu lead? Agora a gente já sai um pouco dessa esfera externa, né, dos estímulos que o lead recebe, e a gente já vai mais para a esfera interna. Então a próxima pergunta é sobre o que o lead pensa, o que ele sente. E essa parte aqui, né, é a que o pessoal de vendas está mais acostumado mesmo. Cara, qual é a dor desse lead? Quais as preocupações dele? Por que ele prioriza alguma coisa, né? Quais são as motivações dele também, como que ele se sente sobre aquele problema, sobre aquela implicação, e aí vários desdobramentos aqui emocionais, né, que estão mais voltados para essa parte interna do lead também.
E depois disso, a gente já tem uma pergunta aqui que ainda se trata de algo interno, mas é algo que se manifesta externamente, que é o que a pessoa fala e faz. Basicamente, qual é o comportamento do seu lead. Então aqui a gente já sabe quais são os estímulos visuais e auditivos dele, né? Cara, com quem ele convive, em quem ele acredita. A gente começou a entrar na parte de como ele se sente, né? Então, cara, como esses estímulos interferem ali internamente na psique dele, digamos assim, no mindset dele. E por fim, a gente entende como que ele externaliza isso novamente. Então, cara, os estímulos, como que ele lida com esses estímulos e depois qual que é o output de tudo isso, né? Como que o lead se posiciona, como que ele se comporta. Então aqui, cara, é qual o discurso do lead, qual que é o posicionamento dele, os valores dele, né? Realmente é como que ele interage ali com esse mundo ao redor, né? O que que ele demonstra sobre ele mesmo ali para aquele mundo. E aí, a próxima pergunta é justamente sobre quais dores aquela pessoa sente. Claro, né, que na pergunta 3 a gente falou um pouquinho também de dores, né? Afinal, se a gente fala de sentimentos e emoções, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, e a gente precisa mapear as duas. Mas aqui nessa quinta pergunta é a hora do vendedor fazer o que ele sabe fazer de melhor, ou o que ele precisa fazer de melhor, que é entender quais as implicações de tudo aquilo que está acontecendo na realidade do lead. Ele tem aquela frustração, cara, como que isso se desenrola na rotina dele? Ele tem aquele problema, por que que isso causa medo nele? Ou qual tipo de medo que ele tem sobre aquele problema em questão? E aqui a gente vai explorar realmente pontos negativos ligados à incerteza, medo, sofrimento ou alguma coisa assim, né? Igual eu disse, frustração e tudo mais. E para finalizar, né, a sexta pergunta é justamente quais as necessidades então dessa pessoa. Cara, você já entende os estímulos que ela recebe, você entende como ela lida com esses estímulos e o output que ela traz, né, para o mundo ao redor dela, como ela fala, como ela age por conta disso. Você entendeu mais a fundo ainda quais são as dores ali que ela tem naquele momento e agora, cara, você vai entender o que ela precisa para que aquela dor seja resolvida. Concorda? E aqui a gente quer justamente entender o que é sucesso para essa pessoa, qual que é a melhor forma de resolver aquela dor para ela, o que é o cenário ideal, né, que ela gostaria de atingir, qual que é o passo a passo para ela chegar nesse cenário ideal. Então aqui a gente realmente vai trabalhar o que precisa ser feito para aquela situação ser mudada, né, para aquela dor acabar na vida daquele lead. E aí, agora você deve estar se perguntando, poxa André, como que eu vou conseguir ter tempo para fazer mapa de empatia de todos os leads com quem eu converso, de todos os stakeholders com quem eu me conecto? Cara, para começo de conversa, isso nem deveria ser um trade-off para você. Inclusive, o que a gente vê nas vendas atuais é que todo vendedor precisa equilibrar muito bem o volume que ele trabalha no processo dele e a qualidade da experiência de compra que ele presta para os leads. Isso não pode ser uma escolha de um ou outro. Você precisa ter os dois ao mesmo tempo. Inclusive, essa é a principal regra da metodologia de Sales Engagement, também conhecida como o futuro das vendas complexas. E as plataformas de Sales Engagement se propõem justamente a economizar o seu tempo dessas tarefas operacionais que a gente tem no dia a dia, para que você possa focar seus esforços em prestar a melhor experiência de compra possível para as pessoas com quem você conversa. Então, se você tem interesse em realmente alcançar a excelência no seu processo, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se informar um pouco mais sobre isso. Mas calma que a história ainda não acabou.
A melhor parte é que na semana passada mesmo, essa nossa aluna começou a aplicar o mapa de empatia no processo dela e em menos de 7 dias ela já mandou uma mensagem para a gente avisando que o resultado já começou a aparecer. E você, vai esperar o projeto não dar certo ou você vai começar a empatizar de verdade com as pessoas com quem você se conecta? Bora fazer acontecer? Bom, se você gostou desse vídeo, aperta o like aqui embaixo, compartilha com seus amigos que podem se beneficiar desse conteúdo também e, claro, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos conteúdos que vão te ajudar a continuar sempre evoluindo na sua trajetória em vendas B2B. E cara, se eu esqueci de alguma coisa ou se você ficou em dúvida de como colocar tudo isso em prática dentro do seu cenário, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários que eu e a equipe do Rive vamos te responder assim que possível. Inclusive, se você tiver mais sugestões de temas aqui para a gente trazer nos nossos vídeos semanais, vai ser um prazer trocar essas figurinhas contigo, beleza? Um abraço e até a próxima!